Tudo o que se faz no mundo, se faz por uma esperança. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. A fé em Cristo como exercício de vida, seguindo os princípios de Lutero. Uma história de esperança que se faz presente em cada um de seus membros, reunidos em 3.000 comunidades e pontos de pregação, do extremo norte ao extremo sul do Brasil, formando uma igreja nacional e multiétnica. Ser um evangélico luterano é vivenciar a liberdade cristã, dedicada a Deus e ao próximo, seguindo os princípios de Lutero. Justificados por Deus através da fé, somos libertos de todos os pecados. Fé e amor perfazem a natureza do cristão. A fé recebe, o amor dá. A fé leva a pessoa a Deus, o amor a aproxima das demais. Através da fé, ela aceita os benefícios de Deus. Através do amor, ela beneficia seus semelhantes. Jesus conosco está. Seu reino é a nossa herança. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a nossa IECLB. Boa noite, eu sou o diácono Vanderlei Bolt, sou ministro ordenado da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a IECLB, e estou aqui como convidado para ministrar sobre o tema previsto para esta noite. Primeiramente, eu quero manifestar a minha satisfação e alegria em participar dessa programação alusiva à Semana Nacional da UASE e agradecer ao convite feito pelo pastor Carlos Rominick, orientador teológico da UASE da UP Guandu. E também saudar os grupos de UASE na pessoa de Adriana Kriegel-Schwantz, coordenadora da UASE da UP Guandu. O tema sobre o qual vamos falar esta noite é a UASE como um braço diaconal da Igreja, como fortalecer e renovar as ações diaconais, o ato de amor ao próximo dentro dos grupos de UASE. Nós vamos distribuir o tema em 3 blocos, sendo que teremos um intervalo onde ouviremos um hino, um louvor, entre um bloco e outro. Dito isto, vamos então ao nosso tema. A UASE como um braço diaconal da Igreja. A Igreja Luterana IECLB tem vários grupos, organizações e instituições de cunho diaconal. Entre estas temos a UASE, que é a Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas da IECLB, cujo lema é comunhão, testemunho e serviço. É uma organização que congrega mulheres cristãs que se identificam com os princípios da UASE. E um desses princípios é ser uma organização que presta auxílio e serviço, o que confere ao UASE o seu caráter diaconal. A UASE, considerada a maior organização de mulheres cristãs da América Latina, é uma organização que, por sua natureza e missão, constitui um importante braço diaconal da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a IECLB. Portanto, a UASE é uma organização muito conhecida, querida e relevante dentro desse contexto diaconal na IECLB. Muitas pessoas desconhecem ou não sabem bem o que quer dizer a palavra diaconia ou serviço diaconal. E como o nosso tema vai dar uma ênfase nas ações diaconais e como fortalecê-las nos grupos de UASE, é importante que nesse primeiro bloco falemos sobre o que é diaconia. Bem, a palavra diaconia vem do grego e significa servir ou serviço.
Na tradução do Novo Testamento, do original grego para a língua portuguesa, toda vez que aparece a palavra servir e ou serviço, e a sua finalidade designa uma ação de misericórdia em favor do próximo, podemos entender que a sua finalidade se refere à palavra diaconia. Nós pouco usamos essa palavra no nosso dia a dia, mas o seu significado, o sentido dessa palavra diaconia, nos é bem mais familiar. Essencialmente, a palavra diaconia é uma linguagem bíblica, portanto, importante para a igreja cristã. A diaconia é incorporada no contexto da igreja cristã através dos ensinamentos e da prática de Jesus. Em vários momentos, nos relatos dos evangelhos, Jesus se refere ao termo servir, sobretudo ao próximo, dando a esta palavra uma ênfase em seus ensinamentos. Em muitos momentos, o próprio Jesus se coloca em atitude de servir. Um dos exemplos ocorre quando ele se reuniu com a sua comunidade discipular por ocasião da última ceia. Jesus, o Senhor e anfitrião da ceia, é quem serve as pessoas que estão sentadas à mesa com ele. Na ocasião, Jesus faz um profundo gesto de humildade, quando ele lava-lhes os pés e, em seguida, parte o pão e compartilha o cálice. Dando-lhes este exemplo de humildade e serviço diaconal, Jesus confere a este ato algo importante que todos nós devemos aprender com ele, conforme lemos em João, capítulo 13, versículo 14 a 17, onde diz: Se eu, o Senhor, e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem, diz Jesus. Em Lucas capítulo 22, versículo 27, ainda no contexto da última ceia, Jesus segue dizendo: Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou é o que está servindo? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Os evangelhos nos apresentam um Jesus que nos quer resgatar e salvar de todas as formas. Isso implica também nos libertar e nos reposicionar em relação aos espaços e lugares que consideramos serem os mais honrados e importantes, e são aqueles nos quais somos servidos e servidas, em vez de servir. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, temos mais um exemplo onde Jesus mesmo diz: Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Todos esses ensinamentos de Jesus têm um propósito, de nos fazer entender que os espaços de honra para os quais o mundo nos seduz não são os espaços pelos quais honramos a Deus. Deus espera nos encontrar nos lugares onde exercemos o serviço de humildade e que nos inclinemos em direção às pessoas necessitadas num gesto de misericórdia e amor pelos nossos semelhantes, assim como Jesus inclinou-se frente a cada discípulo e lavou-lhes os pés.
e em cujos gestos se fez a consumação do amor encarnado em Jesus Cristo. Se buscamos servir segundo os preceitos cristãos, é necessário termos clareza sobre qual é a nossa motivação. A motivação cristã é muito diferente das motivações do mundo. O mundo nos leva a acreditar que os espaços de honra são aqueles de grande autoridade sobre a vida das pessoas. Conquistar riquezas materiais, glória, ostentação, populismo, fama e influência. Jesus nos ensina que essa não é a motivação de quem o quer seguir. Em Jesus, a motivação está no servir e não no ser servido. Se não temos forças para afastar de nós as motivações do mundo, então seremos por elas dominados. Por isso, toda ação com motivação cristã começa pela oração e passa pelo crivo do Evangelho. O Espírito Santo é quem nos capacita para as virtudes cristãs. Logo, não somos nós mesmos e nós mesmos que fazemos, mas é Cristo que atua em nós, sendo o Senhor que é reconhecido, e a Ele se dará toda a honra e a gratidão. Na parábola do bom samaritano, bem conhecido, em Lucas 10, versículos 25 a 37, temos mais uma narrativa que fala sobre a essência do servir ao próximo. Nesta parábola, temos atitudes bem distintas tomadas pelos personagens mediante uma realidade de alguém que precisava de ajuda. O sacerdote e o levita optam seguir de largo e ocupar os seus espaços sociais, enquanto que o samaritano, anônimo, sem nome e nem sequer se menciona sua posição ou ocupação social, se compadece. E o seu gesto de grande misericórdia pelo seu próximo o faz ser uma referência para Jesus ensinar ao professor da lei sobre os mandamentos que direcionam para o amor a Deus e ao próximo. Sendo assim um ato que tem implicações para além desta vida, isto é, para a vida eterna. A partir desses exemplos e ensinamentos de Jesus, a comunidade cristã compreendeu que a diaconia não é uma opção, e sim um compromisso, que não pode ser negociado. Não se trata de uma possibilidade ou uma opção, pois é o caminho para o qual convergem todos os mandamentos, pelos quais se cumpre a máxima do amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos e a nós mesmas. Toda pessoa cristã é chamada a exercer a diaconia. Isso é, seguir a Jesus não apenas em palavras, mas praticar essa palavra de forma a torná-la concreta e efetiva. Isso tem a ver com fé, uma fé ativa no amor e inclinada para a misericórdia. Como lemos em Tiago, capítulo 2, versículo 17, assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Desta forma, a Igreja Luterana compreende que a diaconia é parte da essencialidade do ser igreja cristã. Por isso, este tema é estudado nos grupos de nossas comunidades e faz parte dos documentos eclesiásticos da SLB. Também está contemplado no PAMI, o Plano de Ação Missionária da SLB. A Igreja exerce diaconia por meio de várias formas,
na ceia eucarística, no anúncio da palavra, que é a pregação, na missão, por meio das organizações e instituições que prestam assistência e os grupos de apoio. E a OASE é uma das organizações da CLB que presta auxílio e realiza serviços diaconais por meio de seus grupos locais, presentes nacionalmente nas comunidades e paróquias em que a ECLB se faz presente. Sobre isso, especificamente, nós vamos falar no próximo bloco. Vamos fazer uma pausa e nós já voltamos. As fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Seu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Voltando então para a gente dar seguimento ao nosso tema, nós vamos falar agora sobre como fortalecer e renovar as ações diaconais, o ato de amor ao próximo dentro dos grupos de OASE. Como mencionado no bloco anterior, a OASE é uma organização que, por sua natureza e missão, constitui um importante braço diaconal da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ECLB. O próprio nome, Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, remete ao caráter diaconal em que a palavra auxiliadora traz claramente essa essência da identificação diaconal da OASE. A diaconia acompanha a história e o tempo. Por isso a diaconia necessita ser contextualizada, pois algumas necessidades são muito peculiares
ao tempo em que se vive e onde a Igreja atua. Também a oase, no atravessar dos tempos, necessita de contextualizar para dentro de suas realidades e momentos, sem perder seus princípios, valores, lema e missão, que constituem e legitimam a sua existência. A clareza sobre a motivação e a identificação com a causa da oase é a sua força para seguir e vencer a dinâmica e os desafios do tempo. Por isso, é fundamental que os grupos de oase não percam essa essência, fortalecendo e fomentando que não é outra coisa senão ser o que a oase é. Esta clareza da oase existir por ser movida por uma causa é essencial para quem participa de um grupo de oase. Se não há essa clareza, o grupo não terá condições de conduzir o barco, pois nem todas estarão remando na mesma direção, e o barco irá para lugar algum, girando apenas em torno de si mesmo, o que gera no grupo o sentimento de não ter muito sentido de participar e existir. Nesse sentido, é pertinente que os grupos de oase reflitam sobre isso, respondendo algumas perguntas. Como o grupo de oase do qual integro se sente ou se identifica em relação à sua missão e identidade diaconal? As integrantes do grupo têm consciência de que participar da oase é também engajar-se em causas diaconais? Atualmente, no grupo, há espaço para falar, refletir, planejar e caminhar com os grupos de oase dentro dessa dimensão da sua identidade diaconal? As ações diaconais são previstas no planejamento das atividades a serem realizadas? Se sim, como isso ocorre? É uma decisão tomada em conjunto? Como é a aceitação e a participação, engajamento e envolvimento de cada integrante nessas ações? Quais são os critérios para definir as ações? Essas são perguntas que eu considero importantes e relevantes para os grupos retomarem, refletirem e conversarem sobre elas. Isso não significa que os grupos de oase não tenham as suas próprias aspirações e motivações específicas. Cada grupo está inserido dentro de uma realidade, limitações e contextos. Um grupo e uma organização é sempre mais saudável, atrativo, quando é dinâmico, aberto e colhedor. Quando alguém decide fazer parte de um grupo, espera-se que haja uma reciprocidade de necessidades e interesses. Isso implica em ter necessidades pessoais supridas. Contudo, os interesses pessoais não devem sobrepor-se aos objetivos e da missão do grupo. Como então fortalecer e renovar a identificação diaconal dentro dos grupos de oase? Para responder a essa pergunta, vamos buscar respostas no lema da oase: comunhão, testemunho e serviço. Refletir sobre o significado de cada uma dessas palavras e suas implicações já nos direcionará para ações diaconais bem concretas. Então vamos lá. Comunhão. Onde há acolhimento e convivência, se estabelece comunhão. Acolher as integrantes do grupo, mas também causas e situações.
A comunhão cria vínculos que possibilitam a aproximação e estabelecer confiança. É a chave para abrir a janela da alma, os corações feridos e sanar sofrimentos. Na mesa da comunhão, Jesus acolheu, serviu, alimentou, tocou e falou do amor de Deus, o desserviço de misericórdia ao próximo. A comunhão se estabelece mais nos gestos do que em palavras. A comunhão vivenciada entre as integrantes dos grupos de oase tem o seu efeito terapêutico e curativo para as diferentes situações e necessidades vivenciadas pelas mulheres. A comunhão também se dá no nível da espiritualidade, que estabelece uma comunhão com Deus por meio da oração, o louvor, o estudo e reflexão sobre a palavra de Deus. Logo, o aspecto da comunhão é muito importante para o oase manter a natureza da sua missão. Se não houver comunhão, dificilmente haverá boa ação. Tão importante quanto a comunhão vivenciada no grupo é refletir essa comunhão para fora, onde essa comunhão se torna testemunho e serviço. Vamos lá então falar de testemunho. Por meio do testemunho, comunicamos a nossa fé, o Deus em que cremos e a razão da nossa atuação no mundo. O testemunho nem sempre se dá apenas por meio de palavras, mas também, e às vezes bem mais profundo, quando a gente o faz por meio de ações e gestos concretos. Uma ação de amor e de misericórdia é tão eficaz no comunicar quanto a palavra pronunciada. Lembramos aqui a atitude do bom samaritano, por exemplo. São Francisco de Assis, santo para a Igreja Católica, já dizia: pregue o Evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. A diaconia é palavra em ação. O mundo precisa de bons testemunhos. Para os grupos de oase, é pertinente refletir de que forma esse testemunho tem sido transmitido para as diferentes realidades e contextos de mundo. Vamos então para o serviço. Vimos que o testemunho nem sempre se dá por meio de palavras, mas também se reflete na forma de servir, serviço. Os grupos de oase, muitas e muitas vezes, têm prestado grande exemplo de mobilização para arrecadar fundos para auxiliar grupos, comunidades, instituições diaconais e sociais, hospitais, creches, ancianatos, lares de acolhimento a crianças e idosos, entre outros. O que tem beneficiado diretamente pessoas em necessidade e vulnerabilidade social. Nesse tempo de pandemia, muitas mulheres e grupos de oase, mesmo em isolamento social, não deixaram de fazer o que se é a sua essência de fazer e se engajaram de várias formas para auxiliar pessoas e famílias inteiras em necessidade. Nem sempre foram elas mesmas que foram até os locais ou até as pessoas para realizar a entrega de mantimentos, gêneros alimentícios e o vestuário. Uma boa e eficaz organização prevê estabelecer parcerias com outras organizações, por exemplo, prefeituras, associação de bairros e moradores,
serviço de assistência social ou até mesmo a juventude e o grupo de casais da comunidade. Podemos dizer que esses são importantes potenciais parceiros da OASE em sua missão. Quantas vezes o ministro ou a ministra que, ao fazer sua visita a uma pessoa ou família, sabendo que há uma necessidade específica, faz a entrega de uma roupa, uma cesta básica ou um enxoval para bebê que foi providenciado ou confeccionado pelo grupo da OASE. Nisso, o que importa é que vidas sejam preservadas, dores e sofrimentos sanados e necessidades básicas sejam supridas, e não que o nome de alguém apareça e receba as honras. Como lemos em João capítulo 3, versículo 30, convém que ele cresça e que diminua eu. Vejam que a comunhão, testemunho e serviço convergem para uma grande ação diaconal. Não se trata de dizer apenas que bonito que a OASE faz, embora, lógico, sejam belíssimos gestos dignos de reconhecimento, mas é mais que isso, é colocar em prática aquilo que Jesus fez e ainda faria. Como lemos em Efésios capítulo 5, versículos 1 a 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E Jesus ainda nos diz em Lucas capítulo 17, versículo 10, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos e servas inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Em tudo isso, a diaconia consiste com a finalidade não para dar mérito da honra a pessoas, e sim honrar a Deus. Por isso a diaconia se difere em muitos aspectos de questões de cunho político, de ações de cunho político, que geralmente buscam honrarias e visibilidade para pessoas. Como luteranos e luteranas, temos essa compreensão sobre o mundo e sociedade. O nosso servir, as nossas ações ocorrem no mundo, mas sempre para o Senhor, imitando o exemplo de Cristo, onde Ele é servido no próximo. É necessário termos discernimento sobre a quem e o porquê nós servimos. Nós agora faremos mais uma pausa e voltaremos para as nossas considerações finais sobre essa temática. Que sofrem sua dor, ela é alimento que nos dá o seu vigor. Tem misericórdia, vivifica no Senhor. Esta palavra é palavra de Deus, Deus que nos ama e quer nos salvar. Na sua cruz, quero seguir-te, andar a teus pés e por tua graça contigo ficar. Guarda-nos dos males, enche-me com tua luz.
ao Senhor. Vem, Jesus, lembrar-nos que és eterno doador. Esta palavra é palavra de Deus, Deus que nos ama e quer nos salvar. Na sua cruz, quero seguir-te, andar a teus pés, e por tua graça contigo ficar. Voltamos então para esse terceiro e último bloco, onde eu quero trazer ainda algumas considerações sobre a nossa temática. Bem, como vimos, a diaconia designa servir. Não é qualquer servir, mas o que é realizado com amor, doação e, sobretudo, com fé e gratidão. A diaconia tem um olhar voltado para as situações em que há sofrimento e necessidades. Vivemos em uma sociedade que reproduz muitas injustiças e sofrimentos. Mesmo vivendo na era da modernidade do nosso tempo, sabemos que existe um padrão social de violência praticado e perpetuado, sobretudo contra mulheres. A diaconia tem apoiado a luta das mulheres por justiça, valorização e equidade de gênero. Também as mulheres que participam da OASE, muitas delas têm os seus dilemas. Muitas vezes são sofrimentos mantidos em silêncio, encravadas em segredo na alma. A violência tem muitas formas, e a violência velada, a que não aparece socialmente, costuma ser a mais cruel, pois o grito do socorro não é ouvido e nem percebido. Sabemos que há homens, maridos, que não aceitam muito bem as esposas saírem sozinhas para participar de uma atividade, mesmo sendo a OASE. A sociedade, de maneira geral, ainda perpetua o pensamento de que a mulher deve se restringir aos poucos espaços e atributos que lhe foram impostos, seja pela tradição, cultura ou sistema. A mulher nem mesmo teve opção de escolher sobre esses espaços e lugares. Homens e mulheres têm a tarefa de refletir sobre essas questões, pois elas não são normais. Se fossem normais, não causariam sofrimento. A imagem e semelhança de Deus, da qual nos fala Gênesis capítulo 1, versículo 27, não é uma dádiva exclusiva para o gênero masculino, pois homem e mulher Deus os criou. Não é a sociedade que determina, é o Criador que assim instituiu. Direitos e deveres são para toda forma de vida. Portanto, diaconia também exercer o cuidado. A OASE tem o potencial de ser um grupo terapêutico e de autoajuda. Acolher, dar ouvidos aos problemas, prestar atenção no comportamento, no estado emocional de quem participa do grupo, é exercer o cuidado diaconal dentro dos grupos de OASE. Quando uma integrante falta, buscar saber se aconteceu alguma coisa, mostrar que a sua ausência foi percebida, assim como o bom pastor da parábola de Jesus, que deixa as 99 ovelhas e sai em busca daquela que estava ausente. Quando um grupo exercita esse cuidado para com seus integrantes e abre espaço para isso,
o grupo tende a se fortalecer e se tornar um espaço agradável e atrativo. Ser um grupo dinâmico, criativo, que saiba acolher bem seus integrantes, mas que também acolhe quem está de fora e precisa de um espaço, um olhar, uma atenção. Acolher as alegrias, festejar e celebrar a vida, mas também acolher dores e sofrimentos. Muitas mulheres não se identificam com a oase, por diferentes razões, e não há problema nisso, pois a participação é livre e deve ser espontânea. Contudo, não significa que os grupos de oase se acomodem, pois sempre há alguém, perto ou longe, à espera de um convite, uma oportunidade, às vezes uma companhia, uma carona e uma primeira experiência com um grupo. O campo se alarga na medida em que ampliamos a semeadura. Da mesma forma, o grupo cresce e se fortalece à medida que as ações se ampliam, sanando dores e sofrimentos e abastecimento na vida e dando sentido à vida das pessoas. A ECLB reconhece e valoriza o potencial das mulheres, e em especial os grupos de oase. A organização oase tem consolidado uma longa e intensa história. São 121 anos de existência. Poucas organizações dessa natureza subsistem ao tempo, aliás. Acreditem no potencial de vocês. Pelo que vocês já conquistaram, são e fazem. Há muito campo ainda a ser arado e semeado em meio a uma sociedade com complexos dilemas e situações a serem sanadas. A oase tem muito a contribuir na sociedade, nas comunidades e paróquias em que vocês vivem e atuam. Somos uma igreja que almeja o reino de Deus, mas ainda vivemos no mundo temporal, onde Deus aqui nos coloca. Contudo, já vislumbramos o reino através das promessas de Deus. E a cada um e a cada uma de nós foi atribuída a missão de semear os sinais do reino no meio de nós, em meio a este mundo de pecado, dor e sofrimentos. Por meio do testemunho e compromissos com a fé cristã, comunicamos a este mundo temporal quem é o Senhor que servimos e o reino que nós aguardamos. Para finalizar, rogamos a Deus para que abençoe e sustente a organização, a Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, a oase, por mais longos e promissores anos. E faça cada integrante da oase ser uma semente fértil de comunhão, testemunho e serviço no jardim da vida. Assim, espero ter dado uma contribuição para os grupos de oase, que vocês possam seguir refletindo sobre esse tema e se fortaleçam mutuamente, por meio dos dons, das habilidades e o testemunho de fé de cada integrante nos grupos de oase. Obrigado pela tua companhia. Um abraço e até nos encontrarmos presencialmente. Deus te acompanhe, te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém.